Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, esse aqui é o Pilha de Livros e hoje eu trouxe aquele vídeo que inunda a timeline do YouTube no começo de mês, que é leituras de março. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Bem-vindo se você é novo por aqui e deixa seu comentário contando pra mim o que você leu nesse mês, se você leu alguma coisa muito legal, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, tá bom? Março foi um mês muito bom, eu tava empolgada com as leituras, consegui ler bastante, li 6 livros muito bons. Os 3 primeiros livros tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkado, então eu vou falar deles assim bem rapidamente. Minha primeira leitura do mês foi O Palácio de Papel, da Miranda Colley Heller, acho que é assim que se fala. Eu gostei muito dessa história, conta a história da Eleanor, uma mulher que já tá ali na fase dos seus 40 anos, com filho grande, com marido, tem uma vida estável. Esse livro vai contando da vida dela a partir de um momento específico que ela traindo o marido dela com o melhor amigo dela também. Aí você já começa a leitura meio assim, né? Mas a gente entende todo o desenrolar da história, que vai indo e voltando pro passado dela, desde quando ela era criancinha, até o presente, até o que está acontecendo atualmente nesse, eles chamam de Palácio de Papel, uma casa na praia, sabe? Uma coisa assim meio familiar. A gente entende o título desse livro. O que eu pensei muito quando eu tava lendo essa história, primeiro que eu pensei assim, vai ser um romance, né? Porque pra variar eu não sabia nada sobre a sinopse. Aí eu pensei que ia ser aquele romancezinho água com açúcar, que ela teria que decidir com quem ela ia ficar, mas é muito mais profundo do que isso. Quando eu tava lendo, eu comecei a pensar naquela frase que existe o amor da sua vida e o amor pra sua vida. E nesse momento do livro atual, a Eleanor tem que escolher com quem ela vai ficar, se com o amor da vida dela ou o amor pra vida dela, o marido ou o melhor amigo. Um eu lembro que chama Jonas e o outro chama Peter, mas eu não lembro qual é qual, porque minha memória vale centavos. Eu gostei muito da história, ela me trouxe vários sentimentos. Fiquei com raiva, fiquei frustrada, fiquei com dó. Você se sente mesmo amiga da personagem principal, fica o tempo inteiro querendo saber por que ela tá fazendo isso. E você entende realmente, né? Porque cada escolha que ela tem, cada coisa que ela passa vem de lá de trás, da infância, da adolescência. É um livro muito profundo, eu demorei um pouquinho para ler, porque eu precisei organizar minhas ideias enquanto eu tava lendo. Mas eu recomendo O Palácio de Papel. Depois eu li o livro dos Baltimore, do Joel Dicker, que eu não me canso de falar, que é um dos meus autores favoritos. Essa história também é do nosso querido protagonista Marcus Goldman e da sua família tão badalada e atribulada. O Marcus vai contando ali da adolescência dele sobre um tio que ele tem e aquela história de passado e de presente que o Joel Dicker ama para construir as suas histórias, que são muito bem construídas, né? Porque senão eu já não teria lido tanto dele. E o que acontece? Esse livro se desenrola em volta de um drama, que a gente vai saber logicamente lá no final. Eu gostei mais do desenrolar até chegar ao drama finalmente do que o drama em si. Como eu disse, conta a história de um lado da família do Marcus que a gente não conhecia, do irmão do pai dele, e ele sempre viu aquele tio como uma pessoa maravilhosa, que tem tudo. Só que agora, no presente, ele não tá assim por causa do drama e a gente vai descobrir que drama é esse. Aí tem ali a relação dos primos, de um amigo. O tio dele é advogado, que ajuda esse amigo, e esse amigo meio que vira um filho dele. Parece uma coisa meio complicada, meio confusa, mas é uma história muito boa. Tanto que me fez comprar o último livro, que eu ainda não li, do Joel Dicker, que tá aqui. Tá até no plastiquinho ainda, que é O Desaparecimento de Stephanie Meyer. Vou deixar para ler daqui uns 3 ou 4 livros para frente. A terceira leitura do mês foi um livro infantil,
que eu comecei a ler pelo título, que estava ali no Kindle Unlimited, chama O Encantador de Livros. Essa história é muito fofinha, bonitinha, é de um autor brasileiro, e eu tenho como meta, né, ler mais autores brasileiros nesse ano, então já tô cumprindo minha meta, e conta a história de um menino, que eu esqueci o nome dele, uma criança. Ele mora na cidade dos livros, onde tudo é livro, todo mundo respira leitura, só que ele não sabe ler. Só por aí a gente já vê todo o desenrolar da história, né? Aí, como sempre, tem alguém querendo acabar com os livros, que é o prefeito da cidade. E esse personagem principal com os amigos vão defender os livros, vão saber o que está acontecendo. Tudo se desenrola muito bem, é um livro direcionado ao público infantil, que estimula a leitura, estimula a curiosidade, trata, né, com quem tem essa dificuldade maior para aprender a ler, que acaba sendo muito frustrante para as crianças, mas que no final a gente sabe que vai dar tudo certo. Gostei muito dessa história também. Depois eu terminei de ouvir um audiobook que eu já tinha começado há algum tempo, que é Assassinato no Expresso Oriente. Eu tô numa vibe assim maravilhosa de audiobooks, tanto que eu tô lendo um livro, mas eu tô mais ouvindo ele do que lendo. Eu descobri um canal no YouTube que tem audiobooks e tô acompanhando. O que eu ando fazendo também é ler e ouvir ao mesmo tempo. Eu percebi que isso me ajuda muito quanto à concentração. Mas o Assassinato no Expresso Oriente, a gente sabe que é do nosso querido amigo Poirot. Ele tá ali no Expresso Oriente quando calha de acontecer um assassinato, né? E ele tá ali e ajuda a desvendar o que aconteceu. Eu gostei da história, gostei da narrativa. Um pouco antes de terminar, eu descobri o que acontecia no final, né? Eu tinha uma suspeita e a suspeita se confirmou. Então tô ficando mais esperta com isso, que eu achei muito legal, muito interessante. Adorei ouvir este livro. Depois eu li Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado nos cards e aqui no box de informação. Eu nunca tinha lido Percy Jackson. Como leitora de fantasia, eu tava devendo essa. Todo mundo sabe, todo mundo assim, né? Porque é um livro muito antigo, já tem filme, por isso que eu digo todo mundo. Que o Percy Jackson é um meio sangue. Ele é filho de um deus com uma humana. Ele passa ali por aventuras para procurar o raio que foi roubado dos Zeus. Todo mundo acha que foi ele, mas a gente sabe que não foi ele. E a história se constrói aí nessa narrativa. Ele vai pro acampamento meio sangue. Ali ele faz amigos, conhece pessoas parecidas com ele. Vejam a resenha que eu falei um pouquinho mais sobre a história. Já estou lendo o segundo livro, que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Esse, no caso, é o que eu estou lendo e ouvindo. Já tô quase na metade, porque eu tenho a impressão que pra mim funciona muito ler e ouvir. Eu me concentro muito mais. Não que eu não me concentre só na leitura, mas os dois juntos têm me ajudado bastante a desenrolar a leitura. E vem aí a resenha deste livro. Então, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, gostei bastante, aprovado. E a última leitura do mês, vou pegar ela aqui. Foi uma releitura. O Jardim Secreto, essa edição linda. Eu amei essa edição. A diagramação do livro é muito boa também, a leitura fluiu muito bem. Isso é uma releitura, mas eu contei como leitura porque a primeira vez que eu li, eu devia ter uns 11, 12 anos e eu tinha um hábito de ler muito rápido. Não que eu leia mais devagar, né? Mas eu lia muito, muito, muito rápido. Então eu não lembrava de absolutamente nada da história. Claro que eu lembrava um pouquinho, porque tem filme. Inclusive eu procurei pra assistir, não achei nos streamings. Só tem no Telecine, é um valor à parte, né? Então eu acabei não assistindo. Mas a minha leitura deste livro, com a idade que eu tenho agora e com a minha profissão, foi muito interessante. Por quê? Uma contextualizada rápida. A Mary, que é uma menina extremamente mimada, perde o pai e a mãe por um surto de uma doença X lá na Índia e ela é entregue para um tio que ela não conhece e nunca viu. Lá na casa desse tio, ela acaba tendo que começar a se virar sozinha, porque ela não sabe coisas como se vestir, sabe? Trocar de roupa, ela não sabe brincar. Ela sabe ler um pouquinho, mas
tudo tinha alguém fazendo para ela na Índia e agora não tem mais, ela tem que se virar. Então ela começa a brincar no quintal da casa, onde ela encontra o nosso querido jardim secreto. E no meio da história ela também conhece o Deacon, que é irmão da Marta, que é empregada da casa, que é um menino maravilhoso. Ela mesma, a Mary, fala que ele é um anjo. Só pra você ter noção como é a visão de uma criança, né? Quando tá presa, isolada e é solta pelo mundo. E eles também fazem outro amigo, o Colin, que é filho do tio dela, que é uma criança também que vive adoentada, a mãe morreu no parto, então ele fica na cama. Tem uma relação muito difícil entre pai e filho, né? Porque o cara perdeu a esposa no parto, então ele acha que o menino não vai sobreviver. E o menino ouve tanto que acha que não vai sobreviver, e ele acaba acreditando nisso, né? Que ele não tem muito tempo de vida, que ele não vai chegar até a vida adulta. Então ele fica ali sofrendo as dores dele, achando que vai ficar corcunda, esperando pela hora da morte. Até que quem aparece não é a morte, mas a Mary, para salvá-lo, fazer com que ele conheça o mundo, com que ele saia do quarto. Por mim, essa história teria mais umas 50 páginas. Não é à toa que esse livro é um clássico que vem aí de gerações. Eu não me lembro quando ele foi escrito, em 1911. E nós estamos em 2022, façam as contas. E até hoje esse livro é relançado por várias editoras. Tem um filme também que é de 2020 ou 2021, não me lembro muito bem, que eu também quero assistir. O que me pegou nessa história, com a minha visão agora de adulta, de quem trabalha com educação infantil, quanto uma coisa que é um pouco óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Quanto uma criança presa, uma criança sem estímulo, uma criança que tem tudo na mão, o extremo oposto, né? Que uma criança que não tem nada, uma criança que tem tudo. Como essa criança fica infeliz, sabe? Como ela tem uma visão de mundo e como, quando tudo isso passa, né? No caso, a Mary teve que perder algo muito importante para entrar numa situação para que ela pudesse realmente ser uma criança e poder brincar. Ela precisou ser levada até a casa do tio, onde ali ela se encontrou felicidade, encontrou amigos, encontrou uma família. É uma leitura muito, muito boa, tipo, para deixar o coração quentinho. E sabe quando você termina um livro de ressaca? Pelo menos pra mim, né? Quando eu termino alguma coisa muito forte, muito pesada, eu gosto de fazer leituras assim pra dar uma acalmada no coração. Então essas foram as 6 leituras de março. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo livro!